Bom, então vamos lá. Nessa primeira live da semana, como vocês já sabem, live de segunda a sexta às 11h11 da noite, sempre. Às vezes sim, às vezes não, por causa de um motivo ou outro. Semana passada só tivemos na terça e na quinta, porque eu queria que vocês assistissem às aulas da Masterclass, na segunda, na quarta e na sexta. Então só tivemos lives na terça e na quinta, mas essa semana de segunda a sexta vamos ter lives todos os dias aqui às 11h11. E o que é mais importante nesse momento para que a gente saiba, é um dos elementos da leitura inteligente, é um dos elementos que um bom leitor precisa levar em conta. E é um dos elementos que está deficitário em nós, ele não é bem trabalhado nos estudantes, não é bem trabalhado nos alunos, desde o primórdio, desde a alfabetização, desde a época que você é pequenininho lá na escola. Esse elemento já é ignorado, já passam por cima desse elemento, isso se arrasta pelo resto da educação, pelo resto da sua educação, e quando você se torna uma pessoa madura, você ignora completamente esse elemento, ignora completamente que existe um ritmo naquilo que você lê. Por que que um ritmo é tão importante? Primeiramente, como é que ignoram o ritmo na alfabetização? Antigamente, o método mais utilizado era o método fônico, era o método justamente de não apresentar sílabas e palavras, mas apresentar fonemas, ou seja, apresentar sons. As crianças aprendiam a língua através dos sons. Então, primeiramente, você precisa aprender os sons daquela língua, para daí você criar um repertório de sons, porque a língua é composta primeiramente de sons, depois que vem a representação escrita desses sons. Então, para você começar a se comunicar, você precisa entender a sonoridade da língua. Então, quando você aprende a língua pela sonoridade, você começa a reconhecer um elemento na língua, um elemento até mesmo material, porque o som é algo material, é como se fosse um movimento da sua fala, um movimento até mesmo da sua alma, representando certas palavras. Então o som, ele tem essa função quase metafórica de ser uma representação daquilo que você quer dizer, por mais que você não perceba isso muitas vezes. Existe, só de você ver a diferença de tonalidades na mesma fala, você percebe que o som tem uma influência muito grande no sentido de um texto, no sentido de uma fala, no sentido de um livro, de um poema. Então, o som vai ser extremamente importante. E o que é que acontece hoje, né? Já que a criança ela não é alfabetizada mais pelo método fônico a partir dos sons, mas a partir das sílabas, não é mais o fonema, mas sim as sílabas, o famoso beabá lá das sílabas. Então você perde a parcela sonora, você perde a parcela do seu ouvido. O seu ouvido não passa a ser treinado para identificar sons, para identificar modulações sonoras, para identificar ondas sonoras, e isso prejudica a sua compreensão textual, prejudica a sua compreensão, vamos dizer assim, inteira de um texto. Se você não tem a noção do ritmo, da sonoridade de um texto, você não compreende um texto por completo. Isso é fato, porque a sonoridade vai ser uma representação, vamos dizer assim, metafórica não, mas é como se fosse uma representação simbólica do resto do texto. Então o ritmo vai ter uma influência, e essa influência não é, vamos dizer assim, arbitrária. Um escritor, um bom escritor, ele percebe que o ritmo, ele percebe que uma escansão, ele percebe que a posição das sílabas tônicas, ele percebe que as aliterações, ou seja, a repetição de letras, a repetição sonora, influencia no entendimento do leitor. O escritor, o bom escritor, o escritor clássico, Camões, Shakespeare, Dante, Tolstói, Dostoiévski, Graciliano Ramos, Drummond, Bandeira, todos esses caras, todos os bons escritores, tanto estrangeiros quanto brasileiros, eles percebiam isso, eles tinham total noção da importância do som, da importância do ritmo, e eles colocam isso muito claramente nas suas obras. E se você não consegue perceber
essa sonoridade das obras, se você não consegue absorver, vamos dizer assim, a parte metafórica da ondulação sonora das obras, transportando isso para o conteúdo, identificando que esse som, que esse ritmo tem uma influência real no conteúdo, tem uma influência real na representação daquele conteúdo, você não consegue ter uma visão inteira, você não consegue ter uma visão completa da obra se não tiver a noção do som e do ritmo daquela obra. Me perguntaram aqui: Carol, sou péssimo em escansão do poema, será que tem a ver com o método de alfabetização? Não obrigatoriamente, Carol. O que você precisa começar a fazer? Primeiro, comece pela escansão mais fácil, o soneto. Comece pela forma mais fácil, eu sempre digo isso. Começando pela forma mais fácil, você escolhe um autor. Você pode escolher, sei lá, escolhe um autor em língua portuguesa primeiro, tá? Então você pode escolher alguns sonetos de Bandeira, ou sei lá, sonetos de Camões, ou sonetos de qualquer escritor que você queira, mas é bom que seja um bom escritor clássico e que seja primeiramente em língua portuguesa, que não seja uma tradução. E aí você começa o método de memorizar o poema. Você começa não a decorar, mas a captar aquele poema na sua inteireza e conseguir reproduzi-lo sem nenhuma consulta. Quando você começa a reproduzir esse poema sem nenhuma consulta, você precisa entender a modulação da voz, você começa a relacionar as rimas, você começa a relacionar os sons. É como se você estivesse produzindo aquele som e não você estivesse emulando algo que já existisse. Então, quando você produz esse som, você começa a perceber aquela sonoridade, você começa a perceber a influência real daquelas sílabas, daquele número correto de palavras e tal, naquele poema, no sentido geral daquele poema. E atualmente ninguém dá atenção a isso, ninguém percebe que o som de uma frase, que o som de um texto qualquer, que o som de um poema, que o som da sequência do romance importa. E importa muito, é como se fosse uma música. Eu já disse aqui, literatura e música tem muita coisa a ver. Até fiz a comparação entre o maestro e o narrador. O narrador é aquele cara que rege os outros instrumentos, ele rege o ritmo, ele rege o espaço, ele rege os personagens, ele rege o diálogo, mas ele não participa. O maestro é o mesmo esquema. Então há muitas semelhanças entre música e literatura, e a literatura muitas vezes tenta emular o som da música para que passe uma certa impressão. O que é a música? É a representação sonora de algum sentimento, de alguma coisa. Você não precisa de letra explícita para entender aquilo ali. Se você escuta as 4 estações de Vivaldi, você entende por que é verão, por que é inverno, por que é primavera, por que é outono, porque o som é uma representação metafórica daquilo, é uma representação simbólica daqueles elementos. Você consegue entender perfeitamente o que é verão, o que é inverno, o que é outono, o que é primavera. Por quê? Porque o som tem essa capacidade. A arte de perceber o som, ela é sutil, ela é difícil, mas quando você começa a reparar no som, na sonoridade, vamos dizer assim, na ondulação das frases, na combinação entre os sons das frases, das sílabas, dos fonemas, você começa a perceber outra dimensão do texto que você não conhecia. E é muito importante que você, pelo menos, comece a reparar nisso, comece a perceber esse tipo de coisa. A Yulia: que dica boa, professores construtivistas criticam a memorização, talvez por não levarem esses aspectos em consideração. Eu entendo uma crítica à memorização no sentido de que a memorização pode ser uma decoreba. Muita gente usa o termo memorização como decorar, mas quando eu falo de memorização, eu falo de incorporar o conhecimento na sua personalidade. Quando você incorpora esse conhecimento, você automaticamente consegue se lembrar dele e automaticamente você consegue utilizar esse conhecimento para outras coisas. Então, a arte de memorizar, a arte de guardar o conhecimento em si, né? A arte de guardar o conhecimento em si, ela é essencial para o progresso no conhecimento, para o progresso nos estudos. Eu já fiz um exemplo aqui, eu posso fazer de novo. Se você está... Espera aqui, deixa eu pegar
o giz. Se você está no degrau 1, quer passar para o 2, quer passar para o 3, quer passar para o 4, vamos dizer que o conhecimento é essa escada, então você vai do primeiro degrau para o quarto degrau. Vamos dizer que cada degrau desse é um aspecto daquilo que você quer conhecer. Então você quer conhecer poesia, então você já está mais versado em ritmo, você já está, mais versado na linguagem metafórica, você já está mais versado em simbolismo do poema. Então você vai galgando essa escada. Você vai galgando essa escada, você vai construindo o seu conhecimento passo a passo, você vai evoluindo na sua escala de conhecimento. Agora, se você não tem o domínio da técnica da memorização, quando você passa para o segundo, depois para o terceiro, chegou no quarto, você se esqueceu dos 3 primeiros, o que é que acontece? Você cai dessa escada. Então a memorização é algo que retém você onde você está. Se você está no terceiro degrau, se você está no quarto degrau, se você está no 10º degrau, você fica ali porque você tem a arte da memorização. Eu já contei aqui a vocês, eu já passei no vestibular, no curso que eu queria, que era o curso de letras, em primeiro lugar, após 3 anos sem estudar para o Enem, muita gente se pergunta, como assim você passou? Muita gente até fica surpresa, eu não fiquei muito, por quê? Porque eu ainda me lembrava, eu já havia memorizado aquele assunto, então esses 3 anos para mim não passaram assim, não houve muita diferença. E olha que esse foi o meu segundo vestibular, e a nota desse segundo vestibular foi muito maior do que a nota do primeiro vestibular. Eu passei logo após sair do colégio, e 3 anos depois passei de novo, com uma nota muito melhor, porque a memorização me segurou nisso. Então, vamos ter muito cuidado quando fala memorização, decoreba. O pessoal confunde, muita gente critica isso confundindo. Agora, se você critica esse tipo de memorização, a memorização que retém você na sua escala evolutiva dos estudos, não tem o que fazer. Aí o problema não é meu. Agora, o seguinte, eu queria dar um exemplo prático aqui para vocês, um exemplo prático de como o som funciona. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, deixa eu só achar o poema, tá? Eu vou ler para vocês aqui em voz alta. Aqui. O poema se chama Imagens em Castela. Esse poema é de João Cabral de Melo Neto. Ele está nesse livro Morte e Vida Severina. Eu vou ler primeiro em voz alta para vocês. Prestem muita atenção no som, prestem muita atenção no ritmo, na modulação, na ondulação da minha voz, porque eu vou tentar ler, apesar da minha voz não estar muito boa, porque eu estou gripado. Meu nome é Matheus, até porque eu estou um pouco gripado, minha voz não está muito boa, mas tentem prestar muita atenção no ritmo. Vejam só, o poema começa assim. Se alguém procura a imagem da paisagem de Castela, procure no dicionário. Meseta provém de mesa. É uma paisagem em largura, de qualquer lado infinita. É uma mesa sem nada e horizontes de marinha. Posta na sala deserta de uma ampla casa vazia, casa aberta e sem paredes, rasa aos espaços do dia. Na casa sem pé direito, na mesa sem serventia, apenas com seu cachorro, vem sentar-se à ventania. E quando não é a mesa, sem toalha e sem terrina, a paisagem de Castela num grande palco se amplia. No palco raso, sem fundo, só horizonte, do teatro para a ópera que as nuvens dão ali em espetáculo. Palco raso e sem fundo, palco que só fosse chão, agora só frequentado pelo vento e por seu cão. No mais, não é Castela, mesa nem palco, é o pão, a mesma crosta queimada, o mesmo pardo no chão, aquele mesmo equilíbrio de seco e úmido do pão, terra de águas contadas, onde é mais contado o grão, aquela maciez sofrida que se pode ver no pão e em tudo o que o homem faz diretamente com a mão. E mais, por dentro Castela tem aquela dimensão dos homens de pão escasso, sua calada condição. Ou seja, é um poema que fala sobre uma área específica da Espanha, que é a imagem é a meseta. A meseta é como se fosse o planalto da Espanha, né? Então quando ele fala meseta, meseta é uma mesa, é como se ela fosse reta,
como uma mesa. Então é um planalto alto e bastante reto lá da Espanha, é uma área exclusiva da Espanha, e o João Cabral de Melo Neto falou sobre essa região da Espanha quando ele fala em Imagens em Castela. Castela é o reino de Castela que fica na Espanha. E o que foi que ele passou aí? Primeiro, vamos prestar atenção nas imagens. Ele fez as imagens, primeiro, dizendo que o povo é como se fosse a crosta de um pão. Então é algo, quando fala crosta, você já percebe pelo ritmo, crosta, que é algo meio áspero, que é algo não muito, vamos dizer assim, apesar de meseta ser algo liso, né, ele fala assim, mas é algo áspero, é algo seco. E a ondulação das frases também é uma coisa seca, pausada. São versos pequenos, os versos não são muito grandes. Eu acredito que isso aqui é um octassílabo, ou seja, apenas 8 sílabas por verso. Então são versos pequenos e pontuais. Tá, 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 tá. É algo bem pontual, ele fala bem pausadamente. Então, só repetir uma parte aqui. No mais, não é castela, mesa nem palco, é o pão. A mesma crosta queimada, o mesmo pardo no chão. Você vê que ele é bem pontual, bem martelado, bem seco, bem, vamos dizer assim, áspero. Essa é uma característica da poesia do João Cabral de Melo Neto e se encaixou muito bem com o que ele estava querendo descrever. Ele estava querendo descrever um ambiente áspero, um ambiente seco, um ambiente rústico, e esse tipo de sonoridade é uma representação também daquele conteúdo. Quando ele utiliza essa coisa martelada, seca, os versos sempre com a mesma sílaba, sem uma... Você vê que você não percebe ou você não pensa, melhor dizendo, que alguma pessoa falaria isso para você normalmente, o que esses versos falariam. Agora, certos versos de Drummond, certos versos de Bandeira, eles já possuem uma marca de oralidade maior, uma naturalidade. Então são versos mais longos, versos sem pausas. Como a gente está falando aqui agora, eu continuo falando, eu falo as frases longas, eu falo coisas longas, eu insiro várias informações na mesma frase. O João Cabral não faz nada disso, ele vai... Cada frase, cada verso, uma informação de forma pausada, de forma seca, ritmada, bem exato. Então, para representar esse povo áspero, para representar essa coisa seca, para representar essa crosta que ele fala. Então, a sonoridade e o ritmo vai ser muito importante. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o meu ponto. O ritmo vai ser uma representação metafórica, uma representação simbólica do conteúdo do livro. Tolstói vai fazer isso, Dostoiévski faz isso em Crime e Castigo de uma forma genial. O Dostoiévski, ele não dá espaço para você respirar em certas partes do livro. Quando ele quer que você respire, ele coloca um diálogo, ele coloca um monólogo, ele coloca uma discussão. Mas quando ele quer fazer, vamos dizer assim, uma sequência mais rápida, o que é que ele faz? Aqui tem um capítulo, terminou o capítulo. Onde é que o próximo capítulo começa? Exatamente onde o próximo capítulo terminou, que é para você não ter espaço de respirar. Então, terminou um capítulo, o outro começa exatamente no mesmo ponto. Terminou um capítulo, o outro começa exatamente no mesmo ponto, para dar uma sensação de rapidez, para dizer, ó, você tem que ler, é um mistério, você tem que descobrir onde é que isso vai dar. Esse policial vai descobrir, ele não vai descobrir quem matou e tal. E fica aquela coisa de romance policial mesmo. E esse é o ritmo, né, da coisa. Se você pegar o Simenon, o escritor belga, ele também vai fazer a mesma coisa. O Georges Simenon, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar um ritmo muito mais rápido, um ritmo frenético nas frases. Então, as frases são bem diretas, bem curtas, de forma que você termina uma frase, já vai para outra, para outra, para outra. Só informações essenciais, sem muitas descrições, muitos diálogos, coisa bem rápida. Terminou uma cena, vamos para outra. Terminou um capítulo, vamos para outro, bem rápido, sem muita enrolação. Tudo fluindo de uma forma mais, vamos dizer assim, na correria, né? A coisa mais fluida. Isso vai importar muito na construção do romance.
Então, tanto o ritmo das frases e dos sons, quanto das cenas, dos capítulos, toda a arrumação do romance vai influenciar bastante se você buscar, por exemplo, o romance O Nome da Rosa, que é um romance que hoje eu não gosto mais, eu já gostei mais até do autor Umberto Eco. Hoje eu já não sou o maior fã do mundo dele, mas ele é um romance muito bem construído na questão rítmica, da questão do som e na questão da ordenação geral dos capítulos. O primeiro capítulo, a primeira parte do livro é muito longa, muito cansativa. Por quê? Porque eles estão subindo uma montanha. Eles estão lá subindo aquela montanha, eles estão querendo encontrar um lugar e ele já está avisando para você, ó, esse lugar vai ter algo muito difícil, porque só para você chegar lá já é um sacrifício. Você já vai ter que passar por 80 páginas, onde não acontece nada, onde é aquela lentidão, onde é aquela coisa chata. Ele já está te avisando, ó, quer parar por aqui? Pode parar, desce a montanha. Se você quiser seguir comigo, chega até o final da montanha, chega lá, você vai descobrir o que é que tem naquele local. E esse tipo de construção é muito interessante. Por isso que o aspecto do ritmo, o aspecto do som, o aspecto da arrumação, da montagem do romance, quando se fala em ritmo de cena, em ritmo dos acontecimentos, dos fatos de um poema, até mesmo de um livro de filosofia. Cara, tem livro de filosofia mais bem construído, eu realmente já falei desse livro algumas vezes aqui, mas O Jardim das Aflições, do professor Olavo, ele é realmente uma investigação filosófica, de forma que estou em um autor e vou para outro, estou nesse autor e vou para outro, não descobri nada nesse e vou para outro autor, tal, e ele vai investigando onde é que está a tese dele, onde é que está a conclusão dele. Ele vai pulando de um autor para outro de forma realmente investigativa, e o ritmo ajuda muito a construir isso. Então ele vai pulando, né, de autor para autor, de autor para autor, de forma muito rápida, de forma muito objetiva, né? E vai sendo construído, aquele livro vai sendo construído como se fosse realmente um romance policial investigativo, está investigando quem é o culpado disso tudo. E esse tipo de construção você tem que perceber. O ritmo, ele diz muito sobre uma obra. Se um autor não tem um domínio sobre o ritmo, sobre a velocidade com que os acontecimentos são postos no romance, ele não tem domínio nenhum sobre o que escreve. E se um leitor não tem um domínio do ritmo do que ele lê, ele não tem domínio sobre a própria leitura. Não é à toa que eu fiz a Masterclass na semana passada, dividindo em 3 partes, e agora eu abri as inscrições para o curso sobre leitura inteligente. Nesse curso eu vou me aprofundar nessa questão do ritmo, vou me aprofundar nessa questão do som, eu vou me aprofundar em cada tipo de livro, como é que você percebe isso no romance, como é que você percebe isso na poesia, como é que você percebe isso nos livros de filosofia, em livros de exposição, em livros teóricos, livros práticos. Cada tipo de livro eu vou falar o que é que você precisa saber sobre eles. Então, nesse curso eu vou me aprofundar muito nessas coisas, eu vou muito a fundo nesses detalhes que você precisa saber. Ninguém fala sobre isso, eu fico assustado porque ninguém fala sobre essa questão do ritmo, e ela é fundamentalmente importante, ela é muito importante, ela é essencial para que você consiga entender qualquer tipo de livro. Se você tem como esse objetivo ser um leitor inteligente, ou seja, ter a capacidade de ler, entender e fixar qualquer tipo de livro, quando eu falo qualquer tipo de livro, é qualquer tipo de livro mesmo. Você vai conhecer, se você fizer esse curso, ou se você fez a Masterclass, você sabe que existe um passo a passo, que existe um método, que existe uma forma de entender qualquer tipo de livro. E hoje as pessoas estão perdidas, tem muita gente que até quer entender certos livros, mas não consegue. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui de segunda a sexta, lives às 11h11 da noite, de vez em quando 11h11 da manhã, né? Depende assim dos acontecimentos. Talvez eu passe algumas lives para 11h11 da manhã futuramente, não sei o que é que vocês acham disso, mas por enquanto 11h11 da noite, de segunda a sexta, sempre lives falando sobre estudo, sobre literatura, sobre leitura. Semana passada eu fiz uma Masterclass, 3 aulas de 40 minutos, onde eu falei dos maiores erros dos leitores comuns. Na segunda aula eu falei quais são os 3 pilares para você se tornar um leitor inteligente. E na última aula, na segunda aula eu falei sobre os 3 pilares. Na terceira aula eu falei finalmente qual é o melhor método de leitura, que é o método da leitura inteligente. Agora, nessa semana,
assim, o máximo é de 100 a 120 vagas. Se eu atingir 100 ou 120 vagas, depende aí mais ou menos como é que vai ser, eu na hora encerro o carrinho. Foram mais de 1.800 pessoas, eu não tenho como atender 1.800 pessoas. São mais de 3.000 pessoas só aqui no meu Instagram. Se todo mundo se inscrever, eu fico louco, não sei o que é que eu faço. Então atingir os 100, 120 pessoas, eu encerro na hora, porque eu não tenho como atender todo mundo, não tem esse tipo de estrutura. Sou eu aqui sozinho, com um tripé, uma câmera, 2 luzes, e é isso. Estou tentando fazer o que eu posso para que as pessoas se tornem leitores inteligentes. É isso que eu estou fazendo aqui. Se você quer se tornar um leitor inteligente, é o que você está precisando, né? Se você quer isso, vai no link da bio assim que acabar a live, faz a sua inscrição para o curso, ainda tem vaga. Se atingir essas 100, 120 vagas, eu encerro o carrinho imediatamente. Se não, na segunda-feira eu fecho as inscrições, porque eu não posso esperar muito tempo até soltar as aulas. Eu não posso deixar o curso um mês, um ano, até porque o pessoal vai querer assistir as aulas, né? Então, não é assim, né? Eu não posso deixar o pessoal esperando para sempre, porque muita gente não pode fazer ou não tem essa prioridade agora, né? É isso aí, Thaleson. Já fez sua inscrição? A Yuri falou assim: apenas um professor de português na faculdade abordou essa questão. Os outros eram do grego ou latim. Velho, é exatamente isso. A galera não fala sobre o assunto. Muito obrigado, Fernandão. Valeu mesmo. Eu estou pensando em fazer algumas coisas novas por aqui. Estou pensando em fazer uma live apenas interativa com vocês, onde eu vou falar com vocês diretamente por vídeo. Vocês gostam dessa ideia? Coloquem agora nos comentários. Vocês acham legal esse tipo de coisa? Além dessas lives de segunda a sexta, onde só eu falo, é uma live puramente expositiva, eu quero fazer uma live num dia. Eu estou pensando sábado de manhã, porque é bom, eu quero engajar o pessoal, é bom acordar cedo também, né? Então sábado de manhã eu estou pensando em fazer uma live interativa, onde vocês perguntam, tudo vai ser pautado por vocês, então suas dúvidas vão ser totalmente respondidas aqui na live. O que é que vocês acham? Comentem aí, vocês participariam desse tipo de coisa? Então é isso, o pessoal comentando, excelente ideia, sim, é isso aí, ótimo. Se inscrevam no curso,